Paz seja convosco, paz seja multiplicada sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa, através do teu Espírito Santo, através do Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, te conduzir, te guiar em toda a verdade do Evangelho. Que a palavra de hoje possa enxertar o seu coração com luz, com a eternidade. Que a paz do Senhor seja gravada em sua alma em nome de Jesus. Que nada venha impedir o que Deus quer fazer na sua vida por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de, nesse instante, orar pela sua vida nessa hora, pedindo a Deus que possa nos abençoar nesta hora, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, poderoso, grandioso e amoroso. Quão bom é estar em Tua presença, quão bom é podermos falar com o Senhor. E o melhor ainda, Pai, é saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta. Porque do alto dos céus, o Senhor se inclina a ouvir as nossas orações e assim também respondê-las. Então te agradecemos por este privilégio, por essa honra, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, rogamos a Ti que revele a Tua palavra, manifeste a Tua graça imarcessível. Em nome de Jesus, venha nos transportar agora deste lugar para um lugar de devoção e santidade, que possamos aprender do Senhor, que é humilde, é manso de coração, que possamos aprender do Senhor, Pai, as suas santas verdades, através do Santo Evangelho. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos e irmãs nessa hora se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 8, dos versículos 23 ao 28, os quais eu passo a ler agora, nesse instante, em nome de Jesus Cristo. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas vós não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus Cristo, a partir desse texto, começa a introdução do Evangelho. Aqueles ouvintes, naquele instante, muitos dos doutores da lei, muitos dos saduceus, fariseus, muitos dos mestres de Israel estava questionando a autoridade de Jesus, estava questionando quem era Jesus, mas Jesus estava lhe explicando, mas eles não compreendiam o que Jesus queria dizer.
Jesus realizou muitas obras, realizou muitos milagres, realizou muitos sinais e prodígios, ao qual nenhum outro homem havia realizado. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, purificou leprosos, curou surdos, mudos, pessoas aleijadas que não andavam, ele os colocou de pé, restaurou saúde a muitos, expulsou, expelindo demônios. Todas as obras que Jesus realizou manifestavam que ele era filho de Deus de fato, mas muitos não compreendiam, muitos não entendiam. E assim também nos dias de hoje, na nossa geração, mesmo essas coisas estando escritas, mesmo a palavra de Deus estando escritas, muitos leem a palavra, muitos tentam buscar Deus segundo a sua própria força, segundo o seu próprio caminho, segundo o seu próprio padrão que ele mesmo estabeleceu para si próprio. Mas Jesus, mesmo dizendo no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo 6, e disse-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus expressou ser ele a verdade, o caminho e a vida. Então toda a verdade do Evangelho se encontra nele. O caminho para o céu é por meio dele, e a vida eterna é por meio dele. Não existe outro caminho, não existe outro que possa nos levar para Deus senão o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu peço, Senhor, que revele a sua vontade para aqueles que vão estar ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto ou oculto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É muito importante entender que esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, nos diz que para os que se perdem, para aqueles que não serão salvos, para aqueles que não receberão a vida eterna, para aqueles que serão lançados no inferno, para aqueles que não se achegarão a Cristo, o Evangelho para estes está encoberto. Mas eu quero que você entenda que não é Deus que quer isto, porque o versículo 4 diz que o Deus deste século, a palavra século no original ali é mundo, então o Deus deste mundo cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, daqueles que não vão crer, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É como se o próprio Satanás, com uma das suas mãos, cobrisse um olho e com a outra cobrisse o outro olho. Então, quando essa pessoa está cega, é como se o próprio Satanás estivesse assentado sobre os ombros dessa pessoa e esses olhos estão vendados, estão ali cegados pelo poder do diabo. E é o diabo que os conduz para onde eles vão, para a esquerda ou para a direita. E o caminho que o diabo traça para esse incrédulo é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho de perdição, porque para o diabo não há mais chance, não há mais um meio dele ser salvo. Então ele odeia a raça humana e assim quer conduzir todos para a morte e para a destruição eterna. Todo aquele que pratica pecado está morto em pecado. Porque quando Jesus foi questionado sobre quem era ele,
Olha o versículo 23 aí do Evangelho de João, capítulo 8. No versículo 23 está escrito assim: E dizia-lhes, quer dizer, Jesus estava lhes respondendo: Vocês são daqui de baixo, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então tornaram a lhe perguntar e disseram-lhe: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Jesus estava afirmando categoricamente que ele era o Filho de Deus, que a autoridade com que ele falava, com que ele ensinava e ministrava, era uma autoridade dada por Deus, mas eles não criam. Havia neles uma barreira, havia neles um empecilho que os impedia de crer que Cristo era o Filho de Deus. Por isso que Cristo disse que eles morreriam nos seus pecados, eles pereceriam nos pecados, eles seriam condenados por causa dos seus pecados. Porque se eles não crescem que Jesus era o Filho de Deus, de modo algum os seus pecados seriam perdoados. No versículo 27 está escrito: Mas não entenderam que ele lhes falavam do Pai. No versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus estava dando as dicas sobre a cruz do Calvário. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. A palavra de Deus nos revela que quando Cristo foi crucificado, houve trevas, uma escuridão cobriu a face da terra, desde ao meio-dia até às 3 horas da tarde. O sol não deu a sua claridade por 3 horas. Muitos daquela época entenderam que aquilo que estava acontecendo no mundo não era algo comum, pois de meio-dia às 3 da tarde se tornou como uma noite negra, uma negra noite. A palavra de Deus diz que às 3 horas da tarde, quando Jesus olhou ao céu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele venha morrer naquele momento, diz a palavra de Deus que houve um terremoto naquele lugar. Um terremoto tão grande que as sepulturas foram abertas, os jazigos foram abertos e muitos mortos ressuscitaram. Viúvas receberam de volta em casa os seus maridos. Pessoas tiveram testemunhos de que muitos que há muito tempo estavam mortos ressuscitaram, dando testemunho de que Cristo havia se ressuscitado. E muitos hoje, sabendo que o próprio Filho de Deus ressuscitou, não creem nessa palavra, não creem nessa verdade. Por isso que se você não crê nessa verdade, você morrerá em seus pecados. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é o versículo 24 que diz isso. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Mas todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, recebe vida. E aquele que está morto em pecado, quando ele passa a crer em Cristo, ele é ressuscitado. O seu espírito ressuscita e Cristo traz ele de volta à vida. Mas aquele que não crê, ele é inimigo de Deus.
Ele é o opositor a Cristo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, nos diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a luz reprova as obras infrutuosas das trevas. A palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o pecado odeia a luz. Jesus Cristo diz: eu sou a luz que veio ao mundo. Aquele que vier a mim não andará em trevas. Se Jesus é a luz e aquele que pratica pecado odeia a luz, é o mesmo que dizer: aquele que pratica pecado odeia Jesus Cristo. Porque suas obras são más, são pecaminosas, são perversas. Mas Deus quer nos reconciliar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer trazer-nos de volta para a sua presença. Deus quer nos trazer de volta para os seus braços de amor, para o seu braço de amor. A palavra do Senhor nos ensina em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, sobre aqueles que são feitos novas criaturas, sobre aqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos seus pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não importa qual crime, não importa qual pecado, não importa qual seja a obra das trevas nós temos praticado, ainda que abertamente com nossos lábios dizemos que amamos o diabo, que amamos o pecado, que odiamos a Deus, não importa se nós cometemos homicídios ou fizemos qualquer coisa horrenda e hedionda. O que importa é que quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um filho de Deus. Você se torna uma nova criatura. Você estava morto em pecados e delitos,
Por isso, você odiava a luz. E quando você odiava a luz, você praticava somente obras das trevas. Então, tudo que você fazia na escuridão, nas trevas, era segundo o curso deste mundo, era segundo o costume desse mundo, era costume da potestade do ar, do espírito das trevas que nos conduzia antes de nos achegarmos a Cristo. Mas se agora nos achegamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Não andamos mais conforme o costume do mundo, conforme as trevas. Porque no versículo 28 está escrito: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus estava aqui esclarecendo que quando ele fosse crucificado, todos aqueles que olhassem para essa cruz, que crescem no poder dessa cruz, seria livre de toda a obra das trevas. Porque nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 deste mesmo capítulo está escrito: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque muita gente não entende que quando a pessoa é praticante do pecado, ela é escrava do pecado, ela é serva do pecado. Mas Cristo quer nos libertar. Cristo quer nos tornar uma nova criatura. Cristo quer ser o Senhor e Deus de nossas vidas. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não importa se você olha hoje para a sua vida e não encontra forças, você olha para você e não consegue se ver livre deste pecado que te atormenta, que te assedia. Não é você, com a sua própria força, que se livrará do pecado, mas quem te livra é o Filho. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o meio de ser liberto é conhecendo Cristo, é conhecendo a verdade, pois só a verdade pode te libertar, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então confia nele, dedique a sua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Ainda que você pensa que não vai conseguir, é o Pai que lutará por você. Porque em 2 Crônicas, no capítulo 20, está escrito no versículo 20: Nesta luta você não terá que pelejar. Minha é essa luta, eu pelejarei por vós, diz o Senhor. Confia nele, creia nele, em nome de Jesus Cristo. Se você compreende essa palavra e quer confiar no Evangelho, quer confiar em Jesus Cristo, confiar que Ele é que te dará força, estratégia, diretrizes para viver nessa vida de um modo santo e justo, eu te convido a fechar os seus olhos, a orar comigo nesta hora em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, este é o Evangelho do Reino da Salvação. Eu peço ao Senhor agora, não só por minha vida e nem pela vida da minha família, mas pela vida deste ouvinte e dos seus familiares. Peço que os alcance nessa hora, que em nome de Jesus todos possam andar nos seus caminhos, possam confiar nessa palavra. Se porventura essa pessoa tiver cometido um pecado, e este pecado estiver bloqueando essa pessoa de se achegar ao Senhor, ó Pai, talvez o pecado de incredulidade, um pecado de falta de fé, um pecado, Senhor, em nome de Jesus, que eu peço, Senhor, agora, é que quebre as fortalezas das trevas, anule
as amarras do diabo, quebra essas cadeias, quebra esses grilhões, essas algemas, anule o poder do maligno sobre essa vida e traga essa pessoa livre e liberta na sua presença. Em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Assim eu oro, te agradeço pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz seja convosco, paz seja multiplicada sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa, através do teu Espírito Santo, através do Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, te conduzir, te guiar em toda a verdade do Evangelho. Que a palavra de hoje possa enxertar o seu coração com luz, com a eternidade. Que a paz do Senhor seja gravada em sua alma em nome de Jesus. Que nada venha impedir o que Deus quer fazer na sua vida por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de, nesse instante, orar pela sua vida nessa hora, pedindo a Deus que possa nos abençoar nesta hora, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, poderoso, grandioso e amoroso, quão bom é estar em Tua presença, quão bom é podermos falar com o Senhor. E o melhor ainda, Pai, é saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta, porque do alto dos céus o Senhor se inclina a ouvir as nossas orações e assim também respondê-las. Então te agradecemos por este privilégio, por essa honra, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, rogamos a Ti que revele a Tua palavra, manifeste a Tua graça imarcessível. Em nome de Jesus, venha nos transportar agora deste lugar para um lugar de devoção e santidade, que possamos aprender do Senhor, que é humilde, é manso de coração, que possamos aprender do Senhor, Pai, as suas